Por mais de 2 séculos, o Brasil construiu sua história política sobre uma prática recorrente, a conciliação. Alguns mais afoitos chamariam essa prática de pacificação, outros de acomodação. Mas o termo cientificamente mais preciso talvez seja memória seletiva, ou seja, a escolha do que lembrar, ou melhor, do que esquecer conforme as conveniências e interesses dos anistiadores. Chame-se como for, a prática vem de longe. Da independência em 1822 até a ditadura militar, passando por golpes, rebeliões e crises institucionais, anistias, pacificações ou acomodações, foram seletiva e constantemente barganhadas e concedidas para que crimes fossem esquecidos e perdoados em nome da pacificação nacional. De um lado, essa tradição talvez tenha evitado confrontos abertos, mas de outro, cimentou a impunidade nos alicerces da política brasileira, especialmente quando se tratava de deixar de punir militares golpistas. Jamais, isso mesmo, jamais um oficial de alta patente foi levado a julgamento em tribunais comuns, até agora. Pela primeira vez na história, a cúpula das Forças Armadas sentou no banco dos réus no Supremo Tribunal Federal. Acusação: conspirar para abolir o Estado Democrático de Direito e organizar o golpe frustrado de 8 de janeiro de 2023. Mas se as condenações e sentenças por esse golpe frustrado foram inéditas, o movimento seguinte na política é extremamente manjado: anistiar os culpados e esquecer os seus crimes. Quem conta essa história de anistias sucessivas pra gente é a repórter do UOL, Adriana Ferraz. Bem-vinda de volta ao UOL Prime, Adriana Ferraz. Olá, obrigada, bom estar aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriana Ferraz, vamos começar pela singularidade desse momento. E você vai explicar para a gente por que é tão inédito ver generais 4 estrelas e um almirante, que é o cargo mais alto da Marinha, como é os generais no caso do Exército, sendo julgados no STF e condenados a dezenas e dezenas. Eu fiz uma conta, só de general dá uns 90 anos de cadeia. Olha, porque acho que a história do Brasil é feita de golpes, né? E de anistias. É o que a gente aprendeu até agora, né? A lição nova é essa, a novidade. Será que a gente aprendeu? Pelo menos se a gente for buscar os livros de história... Sim, estão lá, né? Se alguém lembra dele, se leu, são outros 500. E aí o ineditismo é claro mesmo, nunca se chegou a esse ponto, né? Os vários golpes sucessivos que ocorreram no Brasil, eles tiveram os seus atores, os seus protagonistas anistiados, ou então pior, eles conseguiram dar o golpe e virar o governo. Uhum. Então, sentar no banco dos réus do STF é completamente inovador. Não deveria ser, mas né? Sim. Estão sendo julgados pela justiça comum. E a outra coisa é o que você falou, são militares de alta patente, né? Elite militar do Brasil. Quando houve algum tipo de julgamento, nunca na justiça comum, sempre na justiça militar, era sempre relacionado a militares de patentes mais baixas, né? Nunca a cúpula foi julgada e muito menos condenada. É verdade. E a gente fez um UOL Prime tempos atrás sobre os crimes dos militares, crimes comuns dos militares, que tem de tudo que você possa imaginar, de tráfico de drogas a estupro, todo o código penal está lá. Mas nunca tivemos um general, sempre era no máximo um capitão, major, mas assim, general, não achamos nenhum. E olha que a gente achou mais de 300 no caso do Exército. E como você falou, sempre na Justiça Militar. E o máximo que acontece é eles serem declarados mortos fictos, né? Ou seja, de mentirinha, para a família continuar recebendo o soldo. Mas essa é outra história. Vamos voltar aqui para o
foco do nosso programa. Conta pra gente desde o começo, então. Quantos foram os golpes no Brasil? Quando isso começou? E todos eles foram anistiados? Olha, a gente só tinha 11 dias de independência, entre aspas, aquela nossa independência, quando Dom Pedro I, então o príncipe regente, concedeu a primeira anistia. Foi no dia 18 de setembro de 1822. Você tá brincando? Por um decreto assinado por ele. Não tinha nem 2 semanas da declaração. Nem 2 semanas. E o texto me chamou muita atenção, porque ele fala, não sei se isso vai te lembrar alguma coisa, mas ele fala dos cidadãos de bem do Brasil, sabe? Que são sempre os cidadãos de bens. De bens, exatamente. Naquele decreto de Dom Pedro, ele citava que era importante dar anistia para que se acabasse com o fanatismo cego, para que as opiniões nocivas à união e à tranquilidade de todos os brasileiros, os bons brasileiros, não prejudicassem o país. Então ele dava anistia completa a todos aqueles que tinham opinião diferente, quer dizer, que lutaram contra a independência. Entendi, quer dizer, não era ampla, geral e restrita, tinha restrições. Tinha. Não entrava nessa anistia quem já estava preso ou respondendo a algum tipo de investigação. Na verdade, então, era uma tentativa de convencer quem ainda lutava contra a independência, quem resistia, quem estava do lado de Portugal, a aderir, né? Ou seja, era realmente uma conciliação. Por isso que começa assim, né? Talvez seja o único caso em que o uso da expressão pacificação faça algum sentido, né? Porque, de fato, a alternativa era continuar trocando chumbo. Entendi. E dali, como é que foi em diante? Dali, assim como ocorreu essa primeira, foram várias outras, até que veio a República, que, aliás, foi um golpe, né? Aliás, muito bem, aliás, né? O golpe da República. Já começamos com essa marca, né? A República começa com essa marca de ter sido um golpe. De lá para cá, né? Um golpe militar. De lá para cá foram 9 anistias. A última, então, em 1979, que é a anistia da ditadura militar, né? E sempre para militar? Não exclusivamente, mas os anistiados principais eram quase sempre militares? Sempre, e alguns se repetem nessas anistias e nessas tentativas ou golpes concretizados. Tem bianistiado, trianistiado? Olha, tem uma figura, acho que a gente já pode falar dele, que se chama Eduardo Gomes. Famosíssimo. O Eduardo Gomes, ele apareceu em primeiro lugar, a gente tem notícia dele, em 1922, quando houve uma tentativa, inclusive bancada por Hermes da Fonseca, que já tinha sido presidente, de impedir a posse de um outro presidente, que era o Arthur Bernardes. Isso foi durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Naquela época, o Eduardo Gomes, com o Hermes da Fonseca, conspiraram para que o candidato que venceu as eleições, o Arthur Bernardes, não tomasse posse. E contestaram como? É muito parecido com uma história recente do Brasil, não? Olha só, o que eles fizeram? Contestaram o resultado das urnas. Já era urna eletrônica? Há 100 anos isso. 1922. Há 100 anos a gente já escuta isso. Eles queriam voto impresso? Qual que era a demanda? E olha que naquela época não era todo mundo que votava, né? Votavam homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Ou seja, não votava nenhuma mulher, metade da população de cara já ficava fora. A maioria da população era analfabeta, portanto... 85% analfabeta. Ou seja, era 15, desses tirando 15 mulheres, ainda tem que tirar as mulheres, que eu não sei se era meio a meio, mas né, sobravam uns 10, mas ainda votava. E ainda precisava ter bens ou não? Ah, sim, eram os homens brancos, né? Vamos lembrar isso também, brancos de bens, como você falou no começo. Tá certo. Mesmo assim, com esse colégio reduzidíssimo, eles acharam que não. Ainda houve contestação. Tá. Mesmo assim. Então, esse golpe não deu certo. 1922. O Eduardo Gomes, que era um militar, foi preso. Ficou um dia preso, depois conseguiu um habeas corpus e sumiu. Depois não se soube mais dele. Você sabe qual era a patente que ele tinha nessa época? Ele era primeiro-tenente, né? O movimento foi chamado de movimento tenentista na época. Porque só tinha oficial subalterno ali, né? E o Eduardo Gomes era da aviação do Exército, ainda não existia aeronáutica, né? Ele era o serviço de aviação militar, que depois viria a se transformar em aeronáutica, e ele, Eduardo Gomes, viria a se transformar em patrono. Patrono, olha que coisa. Da aeronáutica. Mas e daí? E o que aconteceu com o Eduardo Gomes depois desse primeiro sumiço?
voltou em 1930. 1930, o golpe clássico de Getúlio Vargas, né? A República Café com Leite estava em baixa. Enfim, havia uma crise depois que estourou a Bolsa de Nova York. E também esses generais já estavam contestando também os resultados das eleições naquela época. Em 8 anos, os tenentes tinham crescido de patente e já comandavam destacamentos militares mais vultosos, né? E aí, então, Eduardo Gomes participou do movimento que levou Vargas ao poder, depondo, então, o presidente Washington Luiz e impedindo a posse de Júlio Prestes, né? E aí ele tomou o poder junto, virou governo, Eduardo Gomes. Aí... Desculpa te interromper, eu adoro essas citações de nomes, porque é assim, né? É uma estação de trem sendo derrubada junto com uma estrada por uma faculdade, né? E aí, enfim, a gente sabe o que aconteceu, veio depois a Revolução de 1932, Vargas criou ali a Constituinte, depois Vargas derrubou a Constituição em 1934, e aí foi indo, teve o Estado Novo, que foi um outro golpe em 1937, mas enfim, Vargas governou de 1930 a 1945. Depois voltou nos braços do povo, né, que os livros de história nos contam, eleito democraticamente, mas sofreu uma conspiração, assim como ele fez. Ele sofreu uma conspiração também com a participação de militares. Em 1954, quem estava lá? Eduardo Gomes. De que lado? Dessa vez contra Vargas. O mesmo que levou Vargas ao poder em 1930, em 1954, ajudou naquela pressão e naquela conspiração que tinha o objetivo de derrubar Vargas, mas a gente sabe o que aconteceu. Vargas se suicidou, né? E deixou a vida para entrar na história. Mas, e aí o Eduardo Gomes continuou na carreira golpista? Continuou subindo na carreira militar também. Nessa época ele já tinha uma alta patente. Em 1954, 55, com JK, né, um ano depois, ele já era brigadeiro. Já tinha, então, essa patente e ele estava entre os militares que, de novo, conspiraram, desta vez, para impedir a posse de JK, já que também tem tudo, sempre tem uma relação com a eleição, sempre houve algum problema na eleição. Dessa vez, em 1954, o problema era que o Juscelino não tinha conseguido formar a maioria dos votos no colégio eleitoral, não tinha conseguido mais de 50% nas urnas. Ele teve uma votação, se não me engano, de 1/3, 33%, 36% mais ou menos, e aí então... O que era comum, porque não tinha 2 turnos, sim, né? Sim, mas quiseram fazer valer essa regra de que ele precisava de maioria. E foi um perrengue para ele tomar posse. Tomou posse. Depois tentaram derrubá-lo durante o governo. E quem não deixou? Eduardo Gomes. Enfim, ele vai indo até o golpe de 64. Ele não é punido, ele vai subindo a escala ali, né? Eu não sei se está aí na sua pesquisa, mas você sabe que o nome do doce vem dele. O brigadeiro. Verdade. O brigadeiro, doce brigadeiro, deve o nome ao brigadeiro Eduardo Gomes. Agora ninguém mais vai querer comer brigadeiro. Perdeu a graça comer brigadeiro. Porque quando ele concorreu a presidente em 45, depois de o Vargas ser apeado do poder pela primeira vez, né, no final da guerra, ele concorreu pela UDN, era um brigadeiro contra um general. Aí na campanha, os eleitores a favor do Eduardo Gomes começaram a fazer comitês que tinham muitas mulheres, porque o Eduardo Gomes era bonitão, era meio galã. E ficaram conhecidos os comitês como Mulheres do Brigadeiro. E daí, para arrecadar fundo, começaram a fazer doces, né? Entre eles um doce de chocolate feito com leite condensado, que acabou se popularizando como o doce do brigadeiro ou brigadeiro. O mote de campanha, segundo a nossa diretora Laura Kapeliushnik, nessa campanha de 1945, era "Vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro". Muito bem, então Eduardo Gomes é o maior de todos, é o que teve maior número de golpes e, portanto, de anistias posteriores. Sim. Ou de mero esquecimento, porque algumas dessas daí não precisam nem anistiar, né? Só esquece aí. Hoje nem para julgamento, para nada, né? E sim, acho que ele é um dos personagens mais presentes em tantos acontecimentos, mas há outros também. Há, por exemplo, o tenente Augusto Tasso Fragoso, que ficou conhecido por ter participado do golpe que derrubou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que aí veio a República, né?
né? E quer depois dizer, esse daí tá desde lá do golpe trás. da República, desde a monarquia. Isso. Aí depois ele participou do golpe de 1930, mais de 30 anos depois, e ele ficou conhecido por entrar armado. Naquela época, quando depuseram o presidente Washington Luiz, ele entrou armado no gabinete dele, e aí Washington Luiz caiu, enfim, e aconteceu o golpe. Mas ele estava nesses dois acontecimentos super importantes do Brasil. E tem outros, por exemplo, um deles foi promovido a presidente depois de tantos anos, o Arthur da Costa Silva. Ele participou também da tentativa de golpe de 1922, foi preso, mas foi anistiado. Depois ele participou do golpe de 1930 com o Vargas, já era general, e depois participou do golpe de 1964, quando ele virou presidente em 1966. Quer dizer, então, que o golpe compensa. No Brasil compensa. Tem outros exemplos. O Olímpio Mourão Filho, esse assim é inacreditável, né? Ele inventou um plano comunista, né? Durante o governo Vargas, que foi o Plano Cohen, né? Ele que é o autor desse plano, nunca foi punido, né? Esse plano, acho que a grande fake news da época, Sim, né? Sim, esse plano que permitiu o golpe de Estado de 37, Isso, né? Foi instaurar o Estado Novo, seria um plano comunista que tomaria o poder no Brasil. Enfim, esse era o capitão na época, em 1937. Depois ele não foi punido, não aconteceu nada com ele voltou à cena em 1964. É o mesmo? Agora general. É o mesmo Mourão que era chefe do destacamento dos tanques da infantaria de Juiz de Fora, que botou os tanques na estrada rumo ao Rio de Janeiro, que deflagrou o golpe de 64? Para derrubar o João Goulart, exatamente. Quer dizer, se você não pune, se você anistia ou simplesmente esquece, eles voltam. Voltam. E voltam não à toa, voltam para dar outros golpes, né? Então, o Mourão Filho, perdoado, anistiado, pacificado, foi lá e botou os tanques na rua para mostrar que essa palavra, esse termo pacificação, é de um mau gosto terrível, né? Porque ele sempre termina em novos tiros e novas ameaças militares violentas. Tem mais desses figurinhas repetidas de golpista, não? Olha, esses são os mais conhecidos, né? Podia falar aqui, por exemplo, o próprio Hermes da Fonseca, né? Ele era um general 4 estrelas, ele é sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da República. Já era nepotismo e militarismo juntos e combinados. E ele foi preso, né? Foi preso porque nesse movimento de 1922 ele tentou depor o presidente Epitácio Pessoa. Quer dizer, mesmo quem já foi presidente volta depois de uma tentativa de golpe, ou então quem tentou dar o golpe depois vira presidente. Quer dizer, o Bolsonaro está apenas e tão somente repetindo as tradições militares e os seus porta-vozes e advogados e defensores repetindo a mesma ladainha de sempre, que é a pacificação, que é a anistia, que sempre termina em outro golpe. Talvez a diferença de Bolsonaro é que ele nunca teve alta patente, né? Foi convidado a se pede para sair, né? Pois é, e só aí virou capitão. De tão mal militar que era. Adriana, entre os vários generais que foram condenados a penas de 2 dígitos pelo Supremo Tribunal Federal, se destaca, na minha opinião, o general Heleno, o Grande, porque, além de ter uma certa idade, ele não era a primeira vez que participava de uma tentativa frustrada de golpe, né? Não, ele é o mais velho, né? Tem 77 anos. Ele, em 1964... ele estava entrando ainda no Exército, porém em 77 ele já era... Ele era oficial de gabinete do Silvio Frota, não é isso? Isso, que era o frotismo, né? Que era o ministro do Exército, né? Comandante do Exército da época, né? E ele se insurgiu na época contra o que seria, uma abertura promovida por Geisel, que depois a gente aprendeu que o Geisel não era nada de uma abertura política, não, mas enfim... Tudo na política é comparação, Adriana. Por comparação ao Silvio Frota, o Geisel era um liberal. E aí ele já estava nesse movimento, quer dizer, em 77 ele já participou de um movimento dentro do Exército contra o poder vigente, né? E agora a gente viu, depois de todos esses anos, até uma cadernetinha que ele tinha para anotar o plano, né? Que era só para ele não esquecer, segundo os seus advogados. Mas não colou essa versão. Qual que é a moral da história? Se é que dá para ter alguma moral nessa história, Adriana? Mesmo quando os golpes são frustrados e eventualmente os golpistas são detidos momentaneamente, quando há uma
anistia, quando há o esquecimento dos seus crimes, em geral, o que acontece depois? A história mostra que eles voltam, né, Toledo? Eles podem voltar para tentar e às vezes até conseguir um outro golpe. Mas nesse julgamento inédito do STF, o Alexandre de Moraes, que foi o ministro relator, ele falou uma frase que acho que resume isso que a gente está falando. Ele disse assim: nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. E ele falou isso por quê? Porque a palavra de ordem agora é pacificação. Quem é o maior porta-voz dela é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Aliás, o governador de São Paulo, ele num ato na Avenida Paulista, fiquei impressionada com isso. Ele, com orgulho, falou às pessoas que estavam ali, dizendo que a história do Brasil é feita de anistias. Houve anistias do Império, houve anistias na Primeira República. Por que não pedir anistia? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Como historiador, ele é um ótimo engenheiro, né? Porque justamente só houve anistia porque houve tentativas de golpe, frustradas ou não. E o que ele não quer aprender, ou não consegue apreender, é que quando você tem crimes sucessivos e repetidos e anistia toda vez que eles são cometidos, os criminosos voltam. O que é estranho, pensando num bolsonarista que faz essa propaganda de ser linha dura com crime, né? Você propor anistia para criminoso é a mesma coisa que dar saidinha pro batedor de carteira, Sim, né? líder de organização criminosa. Sim. Líder de organização criminosa, segundo o nosso Código Penal e a nossa jurisprudência hoje, tem que ser preso em presídio de segurança máxima. É o que vale para os demais líderes de organização criminosa. Vamos falar então de um aspecto que a gente ainda não mencionou mais rapidamente, que é o seguinte: já teve militares presos e condenados por golpe no Brasil antes, mas eram militares de baixa patente, é isso? Condenados internamente, não dá para dizer condenados pela justiça, né? Eram medidas administrativas quase, né? Nunca se foi levado a um processo judicial com defesa, com acusação, enfim, com provas, nunca aconteceu isso. A anistia de 1979, ela era uma bandeira da oposição, porque a maioria dos líderes oposicionistas à ditadura estava no exterior e queria voltar a exercer os seus direitos políticos no Brasil, e para isso era necessária uma anistia. Só que daí, para concordar com essa anistia, os militares enfiaram ampla, geral e irrestrita, o irrestrita para poder não restringir os militares que tinham cometido tortura, assassinato, sumiço de pessoas, etc., etc., durante a ditadura. Como ela se encaixa nessa nossa história? Olha, o que se pretende hoje, pelo menos uma ala do centrão aliada ali ao bolsonarismo, seria essa anistia ampla e restrita, né, geral. Isso eu acho que seria uma semelhança de 1979, que foi isso mesmo, se perdoou todo mundo. Vamos perdoar os comunistas, como se dizia na época, mas vamos perdoar todos os agentes do Estado que cometeram essas barbaridades. E isso provoca implicações até hoje, porque parte desses crimes que foram perdoados pela anistia de 79, eles não prescrevem. Então, ocultação de cadáver é um crime continuado. Então, a gente não consegue julgar ou condenar militares que já se sabe que participaram de ações de ocultação de cadáver, porque há essa anistia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ainda não foi dado sobre isso. Há uma proposta de revisão da anistia, mas que nunca acontece, né, Toledo? Está lá um tempão, e aí há julgamentos em outras instâncias que são barrados porque a lei da anistia não foi revisada. E o que se quer agora é a mesma coisa. A gente não sabe exatamente qual é esse texto. Toda hora aparece um texto novo desse projeto da anistia. Tem um texto, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, está lá fugido nos Estados Unidos, que propõe retroagir para 2019 essa anistia. 2019 é o ano do inquérito das fake news. Mas aí teria que aplicar o critério do Dom Pedro. Do Dom né? Pedro. Quem já está processado não vale, né? Não, e olha que absurdo. A anistia de 79, que a gente tanto fala, perdoou todo mundo para trás, mas perdoou até gente para frente. É inacreditável. Houve um atentado à OAB
em 1980, né, muito conhecido, um ano depois da anistia, uma secretária morreu, foi assassinada. E as pessoas que participaram daquele atentado foram anistiadas pela lei do ano anterior. No Rio Centro, a mesma coisa, em 1981. Ninguém foi punido com essa mesma justificativa. Ah, não, a anistia já estava dada. Então, o que pode acontecer dessa vez? Acho que a gente corre esse mesmo risco. A anistia está dada até quando? Quer dizer, se tiver um golpe semana que vem, tá previsto, né? Não, anistiou, tá valendo e tal. Entendi. É uma carta branca, né? Sim. Anistia, esqueçam o que eu fiz e vamos continuar fazendo. Ao contrário do que pregam os Tarcísios da vida, não pacifica nada. Ao contrário, é um estímulo a mais golpes, a mais violências. Enfim, é exatamente o oposto. É o termo mais mal empregado que eu conheço na boca de um político nos últimos anos. Adriana, faltou algum aspecto que a gente não tenha abordado, que é importante nessa história? Que você queira ressaltar? Algum personagem? Não, acho que agora o personagem da vez é o Jair Bolsonaro e os seus aliados mesmo, né? A gente precisa colocá-lo nessa história, né? Dos golpes e tentativas de anistia, né? Acho que a história daqui para frente vai colocar ele nessa lista. Se é que vai ter anistia ou não, não sei, mas independentemente disso, nessas tentativas de golpe, né? Quer dizer, a gente vai sempre acrescentando alguma coisa. Que ele nesse já entrou sentido. nessa lista, não resta dúvida, né? Como golpista, condenado, e, enfim, não tem mais dúvida a respeito. A questão apenas é saber se vai pagar pelos seus crimes ou não. São várias etapas que eles têm que cumprir. Primeiro, tem que convencer o Hugo Motta a ter a coragem de pautar, não é o forte. Segundo, tem que aprovar. Terceiro, vai para o Senado. Daí tem que convencer o Davi Alcolumbre a pautar. Só que o Davi Alcolumbre fala, não, eu tenho o meu projeto, que ele não mostra para ninguém, que não, é só para peixe pequeno, tal, só a favor de uma diminuição das penas de quem já foi condenado, lá, as mulheres do batom, tal. E, foi o caso, aprovar no Senado e ainda vai para a sanção presidencial, que vai vetar, e daí tem que derrubar o veto, e daí, em última instância, iria para o Supremo, que derrubaria, porque vai contra a Constituição. Logo, o cenário de suposta pacificação é um cenário de crise permanente. Totalmente. Que termina com uma crise institucional entre poderes. E tem uma outra palavra que a gente não colocou na nossa conversa, que é o indulto, que também está na boca de Tarcísio e companhia. Tarcísio deu uma entrevista, aliás, dizendo que o primeiro ato que ele teria como presidente não é fazer nada em favor da população geral, saúde, educação, não. É perdoar Jair Bolsonaro. Pagar a conta. Pagar a conta, exatamente. Então também tem este aspecto. Sendo que indulto não se aplica para crimes de golpe de Estado, mas tudo bem. Esse cenário da anistia, ele me parece um pouco improvável, porque precisa passar por muitas fases, né? Transpor muitos obstáculos. Se ficar pelo caminho e não houver anistia, você acha que isso muda a história do país? Daqui para frente? Pelo menos é um recado, né? É um recado dado de que agora quem atentar contra a democracia, quem tentar um golpe, pode ser punido. Pelo menos vai haver um precedente. Até agora não havia nada sobre isso. Você ia citar uma frase da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. A ministra encerrou o voto e no dia ali da dosimetria também falando que o país só vale a pena se for assim, né? Se ainda tiver gente que defende o Estado Democrático de Direito, que defende a democracia. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que não perdeu a chance de ir lá, né? Foi mostrar a unidade do tribunal. Ele falou que a gente estava virando a página. Eu já não sei se a gente pode ter essa certeza tão grande, mas ele considerou o julgamento uma virada de página, um divisor de águas na história do país. No mínimo, a gente vai experimentar alguma coisa que a gente nunca fez. Isso, né? Isso certamente. E, portanto, as consequências são imprevisíveis. Agora, são novas. Se houver anistia, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Os caras vão estar na rua preparando o próximo golpe, né? Isso, acho que nesse sentido, sim, a gente conseguiu um passinho a mais, nessa tentativa de punir os golpistas. Tentativa de mudar a história e aí não é nem virar a página, é trocar o livro, né? E ela falou isso, que é o encontro do Brasil com o passado, o presente e o futuro, já jogando para frente, para a gente prestar atenção no que pode vir ainda, né?
Muito bem, quem quiser ler essa reportagem encontra onde? Olha, quem quiser ler pode acessar uol.com.br/política e ali tem uma série de matérias a respeito. O link vai estar também aqui junto com o podcast. Lá na descrição do episódio, não perca. Muito obrigado, Adriana Ferraz. Obrigada, gente. E muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Você sabe que quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e muitas reportagens investigativas especiais, as opiniões dos colunistas, os podcasts, o histórico dos podcasts. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festivais de música e acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com Adriana Ferraz, repórter do UOL. O roteiro é da Clara Gelstad. A captação é do Jefferson Barbosa, o DJ. A montagem é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental da Epidemic Sound. Coordenação da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, com ou sem anistia. UOL.